Cara, Kainan Santos aqui, né? Vamos falar foi necessário, né, falar desse vídeo e falar da situação do Rio de Janeiro hoje, né? Eu sou daqui do Rio de Janeiro, de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. Então, o assunto que eu vou falar aqui poderia até ser muito amplo mesmo, assim, ser coisa assim, para um vídeo bem longo, mas vamos lá. Bandido bom é bandido morto? Vamos refletir sobre essa ideia? Isso é tão profundo, tá? Mas vamos lá. Para começo de conversa, o primeiro princípio que é: eu não desejo mal a ninguém. Porque aí eu não quero entrar na linguagem mais esotérica, de física quântica e todas essas ideias assim, né, mais esotéricas. Mas o fato é, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, de alguma forma volta para a gente. E isso é uma prova, né? Isso se mostra de forma cabal, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade. Por isso que a sociedade está assim. Todo mundo só pensa em negatividade, em violência. Não que não exista, não é negar a realidade, não é isso. Mas a gente só pensar nisso, a gente só vê isso, a gente está exposto a isso o tempo todo, e esse é um trabalho midiático muito forte, onde a mídia ganha com isso, né? Mas aí já nem entrar nessa seara, porque só essa seara já é gigante, né? Mas enfim. E a gente ficar com essa negatividade o tempo todo, pensando nisso o tempo todo. Cara, não, mas tem que ter bem informação. Eu, falo, cara, tem 1 milhão de meios de você se informar, se proteger, que é diferente de você se conectar. A gente é quase que conectado com a violência, com o caos e com toda essa perversidade que tem. Já começa por aí. Esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui na ideia. Segundo ponto, vamos parar para pensar, né, cara? Assim, é muito profundo isso, tá? É um assunto bem profundo, mas vamos lá. Primeiro momento, a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu, por exemplo, já fui usuário de droga, estou limpo há 11 anos, fiz curso como técnico especialista em dependência química e moro em comunidade a minha vida inteira, então eu estou no meu lugar de fala, né? Fora, né, se eu ler muito sobre o assunto, estudar muito sobre isso, né? Então, assim, eu não sou a favor das drogas, por exemplo, eu não sou nem a favor nem contra, né? Isso é indiferente. O que eu sou contra, né, assim, tentando aqui trazer a coisa até de uma forma mais objetiva, porque a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: esses bilhões, literalmente bilhões, que são gastos só para atrapalhar a vida do trabalhador, a vida do pobre, a vida do cidadão, né? É só isso que essa guerra gera, só isso, né? Morte de inocente e tudo mais. Financiar toda essa guerra, porque somos nós que financiamos toda essa guerra, não é o Estado, não é o governador, não é ninguém, somos nós que financiamos, sabe? Não é nenhum deles, somos nós que financiamos toda essa guerra. Aí eu te pergunto, não seria mais inteligente a gente pegar esses bilhões que são gastos nessa guerra, né? Nessa guerra pública, né? Investido em outros projetos para criar, circunstanciar, criar meios, alternacidades, criar formas de se evitar tudo isso? Não seria mais inteligente, como, por exemplo, investir em educação, investir em segurança, investir em tecnologia, investir em empregos, investir numa série de alternativas, de alternativas que inibiriam ou evitariam tudo isso? Lógico. Aí você vai falar para mim: ah, não, cara, não tem como, porque tem gente que vai querer ir pro crime. Ah, tá, sim. Né? Mas eu nasci e fui criado em comunidade, então eu posso falar com isso com propriedade. Talvez metade das pessoas que estudaram comigo entraram em algum momento pro crime, né? Tô falando dos meus amigos, né? Pessoas ali que eram no meu ciclo, então eu tenho toda a experiência para falar sobre o assunto, né? Então, se a pessoa tivesse a consciência, isso é um trabalho de culturalização, é um trabalho que é interessante, inclusive, para um grupo hegemônico, né, econômico, que não haja esse entendimento. Porque assim, se o cara tivesse a opção, o que pesa mais, um fuzil ou uma caneta? Mas se ele entendesse que existisse outras probabilidades, e se não existe oferta, não existe demanda, automaticamente ninguém iria para o crime, ninguém não, mas assim, reduziria drasticamente o crime
Se existissem oportunidades, se esse dinheiro que é investido, esses bilhões, fossem investidos em outras alternativas para essa demanda, né? Acho que ninguém ia, cara. Deixa você pensar aqui, eu posso ir para o crime ou eu posso estudar? Se existisse essa consciência, a culturalização, a educação e 1 milhão de investimentos, não seriam melhor investir esse dinheiro para, de forma geral, reduzir a criminalidade e a violência? Ponto. E indiferentemente de tudo isso, né, a gente tem que ver a casualidade disso tudo é o seguinte: indiferentemente de qualquer valor, a gente, como população, não pode pagar essa guerra, porque essa guerra ela só gera estorno, só gera efetabilidade e ponto negativo para a população. Então é a gente que banca essa guerra. Eu não sou a favor dessa guerra. Isso é um absurdo. Eu não sou a favor dessa guerra, porque no final ela só me prejudica, sabe? Ela só nos prejudica, só gera coisa ruim. E esse dinheiro poderia ser gasto de outras formas, né? Eu não estou falando que a gente não tem que criar projetos, mas que tal criar formas mais inteligentes, né? De impedir o crime, né? Diminuir o crime, reduzir o crime. Isso não seria mais interessante do que fazer uma guerra que só enxuga gelo, cá entre nós, e a gente paga por ela, né? E milhares de pessoas morrem todos os anos, e isso é tão triste, isso é tão enfadonho, é tão inaceitável essa situação, que, por exemplo, a gente que está numa sociedade que não está numa guerra civil, concretamente dizendo, né? Existem países que estão em guerra civil e são menos perigosos do que o Brasil, e que acontece coisas na nossa trivialidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que parecem menos, assim, barbárias, sabe? Coisas menos esdrúxulas, menos violentas, sabe? Isso é inaceitável, mano. Isso é inaceitável. Só que, infelizmente, acaba comumente a gente achando que isso é normal e aceitando o fato que não é um fato que não era para ser normal como algo trivial. Então é só mais um dia, né? E não é aceitável, né? Outro ponto também, né? Eu sou contra essa guerra toda, não faz sentido nenhum. Sabe por quê? No final, o que vai mudar? Não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Porque assim, vamos falar do assunto do vídeo principal aqui agora, né? Bandido bom é bandido morto? Depende que bandido, né? Que bandido? Porque para mim não pode segregar, tem que ser bandido como um todo, né? Então, os bandidos de colarinho azul, branco, vermelho, rosa, amarelo, sei lá da cor que você quiser chamar, né? Esses bandidos. Porque assim, né? E os bandidos, por exemplo, o crime internacional, né? Esses bandidos têm que morrer porque é oferta e demanda. Se não entra arma, se não entra... Porque a maior parte da matéria-prima que produz a droga, se não tem como produzir, não tem como vender, ela entra de onde? De fora do Brasil. As armas, a maior parte, majoritariamente a parte das armas, entram de onde? Fora do Brasil. Então, assim, quase que toda a matéria-prima que permite o crime organizado, porque sem arma e sem matéria-prima para produzir droga, não tem crime. Ah, não, mas tem usuário. Tá, beleza, mas não tem oferta, não tem demanda. Se não tem produto, o usuário também não tem. Entendeu? Você tá entendendo? Então já começa por aí. Não adianta. Então por que esses bandidos não morrem, que vendem arma pra gente? Porque esses bandidos que fornecem a matéria-prima, porque o Estado, que é todo corrompido, né? Toda a estirpe política, todo o núcleo político que está envolvido com o crime organizado, né? Esses bandidos não vão ser mortos, não vão ser presos, né? Então, e os bandidos, por exemplo, que estão envolvidos com o crime organizado, como outros grupos de crime organizado que estão envolvidos com o tráfico, esses não vão morrer, não? Esse bandido não é bom morto? E os bandidos, né, de colarinho da alta cúpula econômica, né? Tem um monte de gente aí de playboy, de rico, de gente muito rica envolvida com crime organizado, né? Também, esses bandidos aí. Então, bandido bom é bandido morto só quando é bandido pobre, sabe? E o que adianta no final? A grande pergunta esse assunto é tão amplo e tão profundo, mas a grande pergunta é, onde a gente vai chegar com isso? Lugar nenhum, sabe? É enxugar gelo, não vai mudar nada. Você gera uma guerra que custa bilhões, que poderia ser investido em projetos, né?
ou até mesmo tá num programa policial para reprimir o crime de forma muito mais objetiva, né, e pragmática, né? E no final é só enxugar gelo. É só isso, é só enxugar gelo. É só isso, é só politicagem, é só uma nuvem de fumaça, é só mais uma perda de dinheiro absurdo com um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Esse é o ponto primordial. Porque o assunto ele pode ser muito amplo e muito discutido, né? Aí você vai falar de direitos, você vai falar de uma série de coisas, problemas socioeconômicos, né? Mas que a grande questão é como é que a gente consegue solucionar isso tudo? E a verdade é, não tem interesse, entendeu? Não tem interesse real deles, eles não querem que a gente resolva isso, eles não estão nem aí. Esse é o ponto. E no final, essa guerra toda não resolve nada, não muda nada, gera um custo absurdo. E o que que mudou? O que que vai mudar? Não vai mudar nada. Só vai continuar morrendo gente, né? Enquanto a gente não solucionar, né, e parar de enxugar gelo, e realmente existisse um projeto que fosse realmente, né, interesse verdadeiro do sistema acabar com tudo isso, que não é interessante para o sistema, cá entre nós, né? Como, por exemplo, eu estava falando de bandido bom, bandido morto, e a cúpula da polícia que é envolvida com o crime, né? A cúpula né? Esse bandido não é bom morto, não. Então, assim, eu não desejo mal para ninguém. Beijo do mago. E o que a gente tem que pensar é sempre pensamento positivo, é em paz. E eu sei que não é ignorar a realidade, né? É até difícil, eu fiz isso hoje. Né? Não é ignorar a realidade, mas é entender que existe outra realidade. Porque se você focar no problema, você não foca na solução. E focar em coisas que a gente não pode mudar e que infelizmente não vão mudar, não vai resolver nada. Entendeu? O que vai resolver é a gente tomar atitudes que vão mudar a nossa vida para melhor e assim a gente conseguir contribuir por um todo de uma forma mais eficaz. Beijo do Magro, tamo junto, paz e amor.